Olá, bem-vindo ao curso CAM, Olhares, Escutas e Atos. Hoje estamos no nosso 7º encontro e o tema é Blaxploitation, marginal ou avant-garde? Vamos fazer um pequeno resumo dos encontros anteriores para pensar como foram as representações do negro no cinema norte-americano até o momento do surgimento do movimento Blaxploitation. Em 1915, D.W. Griffith realizou a obra O Nascimento de uma Nação, considerado por muitas escolas de cinema, inclusive, como onde nasce a produção clássica cinematográfica, a narrativa de ficção. Em compensação, vários estereótipos de pessoas pretas são reforçados e, ao mesmo tempo, é um filme que faz ressurgir aos olhos dos Estados Unidos um grupo que até então estava quase extinto, a Ku Klux Klan, apresentando-o como uma solução para o grande problema americano. Essa obra se tornou um dos primeiros blockbusters, foi uma grande produção, chegou a ser exibida na Casa Branca para o presidente, em compensação, criou uma péssima repercussão dentre as minorias, tanto que o diretor, D.W. Griffith, chegou a fazer logo em seguida um longa-metragem que não teve tanta repercussão, chamado Intolerância. Neste mesmo período, a resposta a esse filme veio de Oscar Micheaux, que realiza sua primeira obra, Within Our Gates, que traz um contraponto numa perspectiva preta sobre todas as representações racistas e faz uma denúncia aos linchamentos de forma criminosa por parte de integrantes do que era a Ku Klux Klan. E a partir daí ele inaugura o movimento dos race movies, que são filmes pensados, escritos e dirigidos por pretos, pensados para o povo preto. Isso ainda no cinema mudo. E esses filmes vão avançando com a chegada do cinema com áudio sincronizado, chamado também de cinema falado, e surge um dos primeiros grandes galãs dessas produções, chamado Paul Robeson. E também uma presença bem forte de mulheres pretas protagonizando em frente às produções. Em 1941, ainda durante a guerra, é realizada a obra E o Vento Levou, e foi um marco nas representações de pessoas pretas em destaque, tanto que a atriz Hattie McDaniel, uma cantora de jazz, que aparece fazendo produções fora desse movimento dos race movies, e faz o papel de Nanny, a servente da personagem principal, Scarlett O'Hara, acaba sendo indicada e ganha o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Um prêmio um tanto controverso, porque naquela época o Oscar era gravado, num evento gravado, com a premiação, e o hotel onde ia acontecer o evento era um hotel que não aceitava a entrada de hóspedes ou pessoas pretas, a não ser em cargos como servente. Então ela foi proibida de entrar para receber o prêmio e quase que o evento não acontece porque Clark Gable chegou a se posicionar que se ela não pudesse estar presente à cerimônia, ele também não iria participar da cerimônia, ele era o maior galã daquele período. E ela, infelizmente, ganhou o Oscar, mas a carreira dela começou a afundar, várias coisas aconteceram e quando ela morreu, inclusive, a estatueta desapareceu de sua casa. Morreu na pobreza, praticamente anônima, e nem a estatueta se sabe qual é o paradeiro dela. Nos anos 60 surge também um ícone para todas essas lutas, que é Muhammad Ali. Ele traz para o boxe não apenas a imagem de um homem negro, esportista e campeão. Ele traz todo um discurso articulado, ele assume um nome muçulmano, renegando o nome do colonizador, e segue toda uma linha de pensamento estimulado por todo o movimento Black Power, que faz com que o governo americano fique de olho nessa expressão muito forte que atinge a população e comece a puni-lo. Primeiro, quando ele discursa que não vai servir, quando convocado à Guerra do Vietnã, o fato de que ele não tem justificativas para ir matar alguém na Ásia
se esse asiático nunca expressou como o branco norte-americano expressa o ódio ao povo preto. E isso fez perder o título, ser preso como desertor das Forças Armadas e conseguiram criar toda uma situação para que ele ficasse anos afastado dos ringues. Todo esse burburinho, né, toda essa movimentação, a presença de Martin Luther King, de Malcolm X, personagens como Muhammad Ali nos esportes e nas telas, expressões como Harry Belafonte e Sidney Poitier, dois galãs que são preparados por Hollywood para cumprir aquele papel do galã preto, aquele que atende ao sistema, que mostra uma imagem positiva do homem preto aos olhos da população branca, começam também, aproveitando a visibilidade que seus papéis ganham no cinema, a ajudar os movimentos pelos direitos civis. Em paralelo, no caminho do humor, temos personagens como Bill Cosby, que atende bem mais essa mesma linha dos galãs, de fazer um humor um tanto quanto palatável para os olhares e os ouvidos da população em geral, e fez muito sucesso na TV norte-americana, com uma série onde ele tinha uma família preta de classe média, fazia um médico, então tudo isso trazia, de um lado, um tipo de humor palatável para o público norte-americano em geral, e por outro lado tínhamos personagens como Richard Pryor, que era bem radical nas suas críticas, seja à população branca ou seja à população preta, e obviamente também por suas posições, às vezes controversas, foi igualmente perseguido. E quando chega no momento de dar voz ao cinema e a visibilidade de filmes como Cotton Comes to Harlem, que foi uma adaptação de uma novela do Chester Himes, um escritor negro muito famoso nos anos 40, 50, que escreveu boa parte da sua produção de livros policiais enquanto esteve preso. Ele criou dois personagens, que nas traduções em português seriam o Ed Caixão e o Coveiro Jones. Dois policiais negros linha dura que faziam aquele serviço sujo de policiais pretos, que são os que atuam nos guetos para arrancar, às vezes de maneira violenta, as informações e prender bandidos. Nem sempre bem sucedidos. Assim, foi uma leitura que eu fiz muito na minha adolescência e me impactou bastante. E Cotton Comes to Harlem é uma adaptação para o cinema, dirigida por Ossie Davis, um ator histórico, também muito atuante na luta pelos direitos civis. E isso chama a atenção de Hollywood, e eles convocam para uma produção da Columbia Pictures Melvin Van Peebles, também um ator em ascensão, e ele dirige uma comédia, vamos chamar assim, uma comédia um tanto bizarra, quase literalmente de humor negro, chamada Watermelon Man. A melancia é um dos clássicos estereótipos de que o escravo fujão adorava comer melancia, e então, pegando a história justamente de um branco racista que sacaneia com todo mundo, sacaneia com o cara que atende ele no bar, com o atendente do escritório onde ele trabalha como contador, fica fazendo piadas racistas com o motorista, de olho nas mulheres pretas, e de repente um dia ele acorda do nada e ele se tornou preto. Nada se explica sobre por que ele acordou preto, ele não consegue entender, ele fica tentando limpar a pele, fica toda uma sequência de gags para tentar fazer com que aquele branco racista comece a sentir na pele todo o preconceito que ele propositou às outras pessoas. É uma comédia muito interessante, pensar que foi dirigida pelo Melvin Van Peebles, foi escrita, mas ele se incomodou muito com a forma como ele estava abordando, e que era uma comédia que estava sendo feita para um público branco, como várias produções que vinham sendo feitas naquela época. Então ele resolve investir numa produção, ele tenta convencer, já que ele tinha contrato com a Columbia para mais uma produção, em vender uma ideia que ele teve num sonho delirante, que se chamaria Sweetback Badass Song. Um hábito que tem nos Estados Unidos é eles irem no gueto catar pessoas com perfil criminoso para toda vez que eles têm que fazer uma identificação
de que alguém cometeu um crime, uma mulher branca anunciou que foi estuprada por um homem negro e tudo mais, eles pegam os pretos todos para poder fazer todo o cenário da identificação, de dizer que tem que bater cota de apreensão, então pegam uns caras que já são marginaizinhos mesmo, mas que não fizeram nada, só para levar, dormir na cadeia, aquela coisa toda. E numa dessas ele vê E ele é respeitado porque ele é um cafetão, é um cara que diverte as pessoas, fazendo entretenimento nos cabarés, lá nos prostíbulos, e de repente ele se irrita ao ver que está sendo deixado de lado, os policiais estão agredindo desnecessariamente uma outra pessoa que foi apreendida na mesma condição. E a partir daí ele se revolta e isso causa Ele machuca muito os policiais e bater em policial, se a gente sabe como isso acontece no Rio de Janeiro, imagina Estados Unidos, anos 70, virado de 60 para 70. Então isso vira uma perseguição em Los Angeles e vira meio que um road movie, E aquela questão clássica dos filmes também de western, de que se o personagem está sendo perseguido conseguir cruzar a fronteira, ele está livre. Isso remete também a todo o processo de fuga dos escravos durante o período da escravidão, remete a várias questões raiz, então o filme segue muito nessa linha. Foi um filme que teve um impacto, mas ao mesmo tempo ele teve inúmeras dificuldades para realizar esse filme. A fortuna que ele tinha ganho dirigindo Watermelon Man no contrato dele com a Columbia. Ele começou a ter que investir sozinho no filme, porque ninguém queria comprar a ideia, era um filme muito visceral e não dialogava, ele acaba sendo demitido da produtora. O perfil de filme que envolvia também muitas cenas de sexo e tudo, dentro das classificações, não podia trabalhar com equipe sindicalizada e apenas no sindicato da indústria pornô é que ele pôde ter os profissionais, né, que se ele trabalhasse com o pessoal da indústria pornô, porque queria ter uma equipe também que pelo menos 50% da equipe, e já tinha um amigo dele branco que era o coprodutor, 50% da equipe fosse preta. E só ia encontrar técnicos pretos de cinema naquele período na indústria pornô. Então, acontece todo esse revés que ele trabalha com gente da indústria pornográfica e consegue, e aí com isso o sindicato não fica em cima dele, ele leva o dobro, o triplo do tempo para realizar esse filme e consegue lançá-lo em 71 em salas no gueto de cinema pornô. Mas ele tinha uma aproximação com os Panteras Negras e os Panteras Negras garantiram uma mobilização para o filme tivesse um bom público. E isso chama a atenção da imprensa e chama a atenção dos estúdios, essa mobilização desses filmes underground, e a imprensa apelida esse gênero de filme de Black Exploitation, ou seja, resgatando o exploitation de filmes B, de filmes apelativos por causa da pornografia, de drogas, de outras coisas que aparecem no filme, e isso vira um gênero e chama a atenção dos estúdios que já estavam de olho nesse nicho, e aí eles começam a produzir grandes outras produções, trazem Gordon Parks, fotógrafo documentarista norte-americano negro, para dirigir o Shaft. Aí já é uma produção pensada novamente para um público em geral, mas o Shaft seguindo um pouco daquela fórmula lançada em outros filmes como Cotton Comes to Harlem e Sweet Sweetback Badass Song. Então é um filme policial, com um policial negro que enfrenta racismo dentro da corporação, enfrenta racismo no gueto, mas é um cara altivo. É um filme para agradar tanto ao público branco que gosta de ver filmes violentos, filmes com pancadaria nos guetos, com situações de violência e de racismo, óbvio, né? Mesmo que cada um vai ler a ação de uma maneira, mas atende ao público em geral, assim como no filme do Switchback, em que Melvin Van Peebles lança praticamente o Earth, Wind and Fire, uma banda que fez muito sucesso nos anos 70, e o primeiro disco do Earth, Wind and Fire é a trilha sonora pela Stax, uma grande gravadora que era concorrente da Motown. E eles fazem uma trilha sonora assim, toda com músicas compostas pelo próprio Melvin Van Peebles, que também era músico. E o Shaft corre atrás também de outra estrela da Stax, que é o Isaac Hayes, que aí lança a trilha que
todos conhecem, que está na memória, mesmo que você não saiba que aquela música faz parte do Shaft, quando entra a guitarrinha, todos já sabem que vai entrar aquele vozeirão do Isaac Hayes. Então todo esse movimento que envolve filmes policiais, filmes feitos assim, estimulando assim uma insurgência à violência policial, uma insurgência a diversas coisas, acabam virando esse movimento Blaxploitation. Mas ele, a partir do filme Shaft, que tem uma segunda parte, né, tem um segundo filme, começa a se pulverizar o formato, começa a trazer diretores brancos de filme B, porque talvez dominem mais a técnica de tantos filmes que já produziram, etc., para dirigir filmes com protagonismo negro. Então, é o momento que surge Coffee, um longa-metragem com a Pam Grier, e logo em seguida é feito, assim, no ano seguinte é feito Foxy Brown, que aí é um filme que bomba também nos cinemas, e Foxy tem outras versões, graças a Foxy Brown, que é um filme até bem machista em certas abordagens, mas que explora muito essa mulher preta que usa da sua sensualidade e de um sentimento de vingança para fazer justiça. Surge Cleopatra Jones, que aí já é uma policial, já tem uma questão mais caricata, também dirigido por diretores brancos. Começa a enveredar por outros subgêneros do exploitation, como filmes de terror, e aí surge o clássico e bizarro Blácula, que é um filme de terror tentando unir o gênero de terror com aquela onda black. E depois vão surgindo filmes que já vão começando a desmerecer. Até Dino de Laurentiis, um grande produtor de cinema dos anos 70 e 80, produz Mandingo, que é um filme todo passado no período da escravidão, com uma questão meio white savior, não teve uma repercussão muito boa e a partir dali começa a morrer o movimento. E uma coisa irônica no surgimento de muitos desses atores pretos que passam a ser galãs, que foram mencionados ao longo dessa aula, boa parte deles são ex-desportistas de futebol americano e de beisebol. Então são desportistas que já tinham uma popularidade fora das câmeras no sentido do cinema e que essa popularidade acaba sendo trazida para atrair um público preto para dentro do cinema. Isso aconteceu com o próprio Harry Belafonte, acontece mais tarde com outros como O.J. Simpson, que aí já sabemos também toda a história, como eu já contei, como o governo americano lida com certas estrelas e em nas situações de crime e tudo, e como às vezes eles são usados de exemplo como exceção à regra para toda uma outra questão, mas isso é uma outra... isso fica para um outro episódio, uma outra aula. Sobre o filme de hoje, Sweet Sweetback Badass Song, não estranhem porque a tradução automática não respeita gírias e não respeita tempos verbais. Então vai ser um esforço, mas é necessário assistir esse filme para entender o que foi esse movimento Blaxploitation, até porque devemos em breve falar sobre o movimento que de alguma maneira se contrapôs ao Blaxploitation, que foi o LA Rebellion. E aí, para isso, temos que saber os prós e os contras. Muito bem-vindos a mais um encontro do CAN, Olhares e Escutas de Atos.